O nono portal, a prova secreta de que foram os anjos e não o diabo que sabotaram o ritual. O gancho, a pergunta que ninguém fez. Era 1999. Roman Polanski lança O Nono Portal e a crítica foi impiedosa ao cineasta franco-polonês. Roteiro arrastado, disseram. Panfletário. Sessão da tarde com cheiro de enxofre. O filme foi empurrado para a prateleira dos thrillers satânicos esquecíveis, ao passo que o mundo preferia debater as máscaras venezianas do Kubrick, que morrera naquele mesmo ano. Mas tem uma pergunta que, em 25 anos, quase ninguém fez em voz alta. Uma pergunta que bagunça todas as interpretações prontas. Se o ritual era puramente mecânico, ter as 9 gravuras, seguir o manual, por que o Boris Balkan queimou? Ele tinha as gravuras, tinha o castelo, tinha a senha 666, tinha dinheiro para comprar o silêncio de quem fosse preciso. E mesmo assim o fogo que deveria obedecê-lo o devorou. Gritou, ardeu, morreu implorando. A resposta não está no que faltou, está em quem sabotou. E não foi o diabo. Fica comigo até o fim. Eu vou te provar que os verdadeiros guardiões do nono portal não são demônios. São anjos, literais. E o rosto deles está escondido numa gravura que o filme te mostra em close, mas que você, como quase todo mundo, deixou passar. A chave de leitura. O filme não é sobre vender a alma, é sobre julgamento divino. A leitura mais comum de O Nono Portal é a do noir satânico. Dean Corso, um abutre dos livros raros, é contratado pelo bilionário Boris Balkan para autenticar uma obra que, supostamente, invoca o diabo. No fim, Corso sucede onde Balkan fracassa, atravessa o portal e, dependendo do fórum, vira o novo Lúcifer ou escapa da Matrix. Essa leitura não está errada, mas é míope, porque ela parte de um pressuposto nunca questionado, ou de que o ritual é uma máquina. Basta apertar os botões certos e o prêmio sai. Se Balkan queimou, foi porque faltou uma gravura. Ponto. Fim da história. Só que isso ignora a arquitetura moral que o Polanski costurou em cada detalhe. E é exatamente essa arquitetura que transforma o filme de um suspense satânico numa fábula sobre julgamento divino. Repara, o livro As Nove Portas do Reino das Sombras foi escrito, segundo a lenda do filme, a partir do Delomenalicon, um texto do próprio Lúcifer. Mas Lúcifer, na tradição gnóstica, não é o vilão do chifre. É o portador da luz, aquele que oferece conhecimento. A pergunta que o filme se recusa a responder em voz alta é: conhecimento para quem? Para qualquer um que juntar as páginas? Ou apenas para quem for considerado digno? Se a resposta fosse qualquer um, Balkan teria saído ileso do fogo. Ele não saiu. Alguém bateu o martelo antes dele. O ponto de ruptura. Os dois caçadores e o teste invisível. O filme nos apresenta dois caçadores, Boris Balkan e Dean Corso. Mesmo livro, mesmas pistas, destino oposto. Balkan é o arquétipo do poder mundano travestido de iluminado. Coleciona edições raras, financia pesquisas, cita textos herméticos. Mas o que ele quer é controle, imortalidade, invulnerabilidade. Ele diz que o ritual concede poder absoluto para determinar o próprio destino. Não quer sabedoria, quer um upgrade. Corso, por outro lado, começa como um cínico, engana velhos, trapaceia herdeiros, não tem ambição metafísica, aceita o trabalho pelo dinheiro. Mas algo muda.
A primeira rachadura é a morte de Bernie, o livreiro amigo, assassinado com um livro que o próprio Corso largou na mão dele. A segunda é a descoberta, em Toledo, de que as 9 gravuras autênticas, as assinadas LCF, estão distribuídas entre os 3 exemplares. Um quebra-cabeça. Corso percebe que o valor do livro não é comercial, é iniciático. E aqui, o filme planta o seu teste invisível. Enquanto Balkan mata, queima e rouba para juntar as páginas, Corso observa, anota, compara. Ele não força o caminho, ele pergunta ao caminho. A mulher de olhos verdes, a enigmática guardiã que segue Corso do início ao fim, percebe essa diferença. Quando Balkan já está morto, ela pergunta a Corso: "Você está desempregado. O que mais você quer?" E ele responde: "Você sabe o que eu quero. Não diz dinheiro, não diz poder, quer entender." Essa resposta é o bilhete de entrada. O labirinto, os 3 guardiões e a assinatura dos anjos. Durante a investigação, Corso atravessa 3 figuras que são menos personagens e mais advertências. Victor Fargas, o colecionador falido de Sintra, guarda o livro como um troféu, sem jamais compreendê-lo. Morre afogado na própria fonte. É o guardião ignorante. Baronesa Kessler, em Paris, intelectual, lúcida, paralítica, sabe o que o livro representa, mas não ousa agir. Morre queimada, imóvel. É o intelecto paralisado. Boris Balkan, o falso iniciado, o homem que acredita que o oculto funciona como uma transação bancária. Eu junto as páginas, eu recebo o poder. É nele que o filme concentra a sua advertência mais brutal. Mas é em Toledo que está a verdadeira chave. Os irmãos Ceniza, os gêmeos livreiros, aqueles 2 com rosto de pintura medieval, sobrancelhas grossas, sorriso enigmático. Eles venderam ao Bacon a cópia que continha a 9ª gravura, mas falsificada. Agora, congela nessa informação. Eles falsificaram a 9ª gravura, a gravura que abriria o último portal, e fizeram isso com um propósito. Na cena do trem, Corso examina a gravura do arqueiro celestial. O perigo vindo de cima. Um anjo atira uma flecha. E o anjo tem o rosto dos irmãos Ceniza. O Polanski alterou a ilustração real do livro para incluir os traços dos atores. Não é teoria da conspiração. É frame congelado. Está na tela. Os Cenizas não são livreiros, são anjos, guardiões, e estão sabotando o ritual há séculos. O ritual. Por que o fogo obedeceu aos anjos, não ao bilionário? Chegamos ao clímax. Castelo. Balkan ensandecido. Ele encharca o corpo de gasolina, seguro de que as gravuras o protegerão. Risco do isqueiro. E o fogo não o reconhece. Ele grita, treme, arde. Corso, numa misericórdia seca, atira para encurtar o sofrimento. A interpretação técnica diz: Balkan falhou porque a 9ª gravura era falsa. Mas isso é mecânica, não um significado. A pergunta de verdade é: por que a gravura era falsa? Por que os Ceniza decidiram que homens como Balkan não passariam? Eles falsificaram a chave para que o ritual jamais se completasse nas mãos de quem quer poder sem merecimento. O fogo não foi uma falha técnica, foi um veredito. Agora, repara na diferença. Corso, depois da morte de Balkan, retorna ao Ceniza. A livraria está sendo desmontada. Os irmãos sumiram. Mas a 9ª gravura verdadeira está lá, escondida num armário empoeirado. Não foi destruída, foi guardada, esperando. Os Ceniza não queriam impedir qualquer um de atravessar. Queriam impedir os indignos. E quando Corso,
O que largou o cinismo, que buscou, por busca, não por ambição, encontra a gravura, ninguém o impede, porque o teste estava completo. A mulher de olhos verdes, que o filme sugere ser a própria encarnação do conhecimento proibido, guiou o curso até ali. Mas foram os anjos que abriram a porta. A cena que deveria te tirar o sono, o julgamento silencioso. A cena mais perturbadora do filme não é o fogo, é a travessia final. Curso volta ao castelo, a mulher fica para trás. Ele caminha sozinho em direção ao portão. As portas se abrem, uma luz branca, ofuscante, silenciosa. Ele entra, some. Nada de trilha sonora triunfal, nada de demônios aparecendo, nada de explicação. Só um homem engolido pela luz. O que aconteceu ali não foi uma coroação satânica, foi um julgamento. Balkan tentou forçar a entrada e foi barrado. Curso pediu passagem e recebeu. A diferença não estava nas gravuras, estava na intenção. Isso muda completamente o gênero do filme, de noir ocultista para parábola teológica. A nona porta não é um prêmio, é uma peneira. É o que separa os que passam dos que queimam. É a resposta a uma pergunta que ninguém fez em voz alta. Você quer o poder ou você quer a verdade? Balkan queria poder e os anjos fecharam a porta na cara dele. A mensagem final, a ironia religiosa que o Polanski escondeu. O gênio do Polanski está na ironia que ele nunca explicita. Balkan acreditou que estava enfrentando o diabo. Montou sua biblioteca com o código 666. Leu os grimórios, pagou por assassinatos. Fez tudo o que um suposto satanista faria. E, no fim, não foi derrotado por Lúcifer, foi barrado por anjos. Os Ceniza, com seus bigodes e suas gravuras falsas, aplicaram a peça mais elegante que poderia ser concebida. Deixaram Balkan acreditar que estava no controle. Deixaram-no juntar as páginas, matar os rivais, subir ao castelo. E então, simplesmente, o fogo fez o que o fogo sempre faz com quem se acha indestrutível. Enquanto isso, Curso, o mercenário, o cínico, o homem que começou a história sem fé nenhuma, foi considerado digno. Não porque fosse santo, mas porque foi o único que aprendeu a olhar para as gravuras com humildade. Isso é o que torna o Nono Portal um filme tão mais profundo do que a sua reputação sugere. Ele te mostra que o conhecimento não é um botão que se aperta com a senha certa. É uma porta que se abre para quem busca com a pergunta certa. E os guardiões não estão dormindo. Conclusão e desfecho. Por isso, o Nono Portal não envelhece. Na era da IA, dos resumos prontos, das pílulas de sabedoria compradas em aplicativos, o filme sussurra uma verdade incômoda. A iluminação não está à venda. E quem tentar comprá-la vai descobrir, tarde demais, que a nona gravura era falsa. Agora, me conta, você já tinha reparado que o anjo da gravura tem o rosto dos irmãos Ceniza? E, depois dessa leitura, você acha que a mulher de olhos verdes era a aliada dos anjos ou uma terceira força? Deixa a tua interpretação nos comentários. Quero ver teu veredito. Se esse vídeo acendeu uma dúvida na tua cabeça, deixa o like e compartilha com aquele amigo que ainda jura que isso aqui é só um filme sobre um livro amaldiçoado. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá, mantenha os olhos abertos, porque os guardiões podem estar mais perto do que você imagina. Esta foi mais uma análise de filmes da equipe de colaboradores dos canais A Verdade com Larry.